Oi, gente, tudo bem? Agora nós vamos dar sequência na nossa conversa com a Sandra sobre yoga. No nosso primeiro vídeo, que a gente vai deixar o link aqui para vocês localizarem para seguir, né? A gente pretende fazer um bate-papo hoje, é um pouquinho mais longo, então a gente está dividindo em alguns assuntos para ficar mais fácil. Quem quiser buscar por interesse, não precisa ver o vídeo tão longo. Então, no nosso primeiro vídeo, a gente conversou sobre o que é yoga, minha experiência, a dela, e agora eu vou perguntar para ela. Para quem que é o yoga? Existe alguma restrição, Sandra? Alguma coisa? Conta para nós. Oi, Mônica. Vamos lá. Essa sua pergunta ela é super pertinente, né? Porque a gente vem de uma cultura classificatória, né? E excludente. Sim. E eu diria que, assim, o yoga, ele, a rigor, ele é para todos, indiscriminadamente. Se ele for colocado como uma restrição para algum tipo de pessoa, a gente pode dizer que aquilo não é yoga. Está sendo chamado de yoga, mas não é yoga, né? A gente pode falar que, assim, existem pessoas com peculiaridades diferentes, com corpos diferentes, com necessidades diferentes. E aí o yoga vai ser adaptado e proposto para essa pessoa de uma forma, de outra, com mais asanas, menos asanas, mais respirações, menos permanências, enfim. As técnicas vão ser ajustadas, vão ser diferenciadas para cada uma dessas pessoas. Mas o yoga em si, até porque ele é muito maior do que isso que a gente conhece de prática física, a gente tem muito acesso, né? E é muito divulgado essa parte física do yoga. Mas como vários posts que a gente vê por aí, a gente já sabe que o físico é a pontinha do iceberg, né? A gente tem toda uma filosofia, uma teoria muito maior que propicia que todas as pessoas que têm um corpo, que ainda não viraram, não transcendeu e virou luz, podem praticar o yoga. Pessoas com mais idade, com problemas cardíacos, com questões de coluna, tudo ok, né? Uma questão de ajuste de quem está oferecendo ali a prática. Exatamente. Tá nesse propósito de não estar focado no corpo, né? Exato. E aí vale lembrar que, assim, o yoga, ele é, dentro da nossa cultura especialmente, né, ocidental, e cada vez mais ele é encarado como uma prática complementar. Então, assim, essas pessoas que têm essas especificidades muito grandes, né, e que merecem uma atenção maior, a gente vai estar sempre trabalhando junto com outros profissionais. Uhum. Então, assim, isso é muito importante da gente reforçar, né? Não existe nenhuma técnica, nenhuma atividade, nenhuma intervenção que seja sozinha, perfeita e única para atender a necessidade de uma pessoa, né? Então, quanto mais a gente trabalhar em parceria, melhor para atender principalmente essas pessoas que você colocou, né? Que tem já uma questão específica a ser trabalhada. Ah, legal. Eu tenho uma pergunta, porque assim, ó, a gente está num momento onde a gente entendeu que tudo vem da mente, né? As pessoas falam Deus. Eu não costumo falar Deus, porque para mim, da onde eu vim, da cultura que eu vim, Deus me remete a uma figura assim de religião. Então aquele barbudo lá que fica falando tá certo, tá errado, é pecado, não pode. Então eu uso universo. Tá. Quando eu quero me referir ao Criador, ao todo, cada um chama como quiser, eu chamo sempre de universo. Então, quando eu falo universo, acho que o pessoal já sabe que para muitos é a mesma coisa que Deus. Mas então, eu entendo assim, ó, o universo é mental.
A gente já sabe que tudo que a gente pensa e o que junta com o nosso sentimento, que potencializa, cria aquela força criadora que o pessoal chamou de lei da atração, aquilo se manifesta na nossa vida. Porque a gente pega a nossa atenção, cria com a mente, dá a forma com a mente, junta com esse poder aqui do cardíaco. Para mim, eu vejo aqui o nosso chakra cardíaco assim, um vórtice de energia, deu a forma, colocou energia, jogou para o universo, vai acontecer. Cedo ou tarde. Vai acontecer. Mesmo que seja coisa ruim, que é o que as pessoas fazem, né? Elas pegam os problemas dela, que já aconteceram, são do passado, ou as que estão com ansiedade, que estão vibrando no que vai ser do futuro, e pega aquilo e fica criando na mente o dia inteiro, aí começa a vir a sensação no corpo, porque o corpo é hormonal, começa a vir a sensação, e a pessoa acaba criando aquilo que ela mais teme. Então, com base nisso, eu quero te perguntar sobre as gestantes que estão gestando um novo ser. A gente pode até elaborar isso melhor, porque eu vi que você tem uma especialização em gestantes. Entendo o quê? Entendo eu, tá, gente? Todo mundo já sabe que a minha opinião é só o meu ponto de vista, não existem verdades absolutas aqui. Quando uma criança escolhe vir reencarnar, ela escolhe uma mãe e um pai. E ela tá naquele corpinho daquela mãe. E pela psicoembriologia, que a gente, né, eu tive uma especialização dessa na minha formação, tudo que aquela mãe está sentindo e passando, aquele bebê está junto. Queria que você falasse pra gente como é essa coisa da yoga para gestantes, no que você foca? É nesse conjunto, entendo, do mental, espiritual e físico, mas a gente pensando que aquele serzinho, né? Porque, por exemplo, uma criança que tá, uma mulher grávida num ambiente onde tem brigas, onde a mãe fica agoniada, chora, fica angustiada, fica com medo, aquele serzinho está pegando absolutamente tudo. Então, igualmente para o bem, né? Quando essa criança está na mãe, numa aula de yoga, ela está também, imagino, estou perguntando porque eu nunca estudei sobre isso, ela está também tendo esses benefícios. Pode falar pra gente um pouquinho sobre yoga para gestantes? Sim. Aliás, é um grupo, né, de pessoas e de mulheres, né, que tem procurado bastante, e interessante que assim elas procuram. Tem aquelas que já são praticantes e engravidaram. Sim. Né? Então, para elas, tá ok, ela só vai continuar alguma coisa que ela já percebeu que é ótimo para a vida dela. Mas a gente percebe muito mulheres que nunca fizeram yoga. E justamente quando engravidam, vão procurar a prática de yoga. E isso é bem interessante da gente pensar justamente nessa linha que você vem falando, né? Que você estava colocando. O que é que faz com essa mulher, neste momento de gestar, procure uma prática como yoga? Que é, né, algo que vai levá-la mais para o seu interior, né? Vai trazê-la mais para a sua essência, né? Que é aquilo que a gente comentava no primeiro vídeo, justamente onde ela está desenvolvendo, está ajudando, né, a criar um novo ser dentro dela. Né? A minha preocupação maior, né, e o yoga de maneira geral, eu posso dizer que é isso, né? É acolher e oferecer a essas mulheres um colo para que ela se sinta confortável para gestar e para acolher depois aquela criança, né? Aquele novo ser que virá. Então, o principal nas práticas para gestante é o conforto. Então, tudo que a gente faz, as posturas, as respirações, é para que ela tenha mais conforto, mais tranquilidade e se sinta acolhida e com um lugar realmente onde ela
possa se sentir acolhida, né? Num colo mesmo. Porque é isso que você está falando. Não garante que essa mulher esteja na vida dela vivendo algo tão confortável e tão acolhedor. Provavelmente ela está trabalhando do mesmo jeito, provavelmente ela às vezes tem até outros filhos já, e aí a gente faz contribui com ela nessa divisão, né? O que é se envolver com aquele que ela está gestando e com aquele que está demandando já do lado de fora, precisando também igualmente da atenção e do colo dela. É uma divisão às vezes muito complicada para essa mulher. E a gente vai tentando fazer isso, né? É lógico que tem a aula em si, ela tem algumas características que a gente precisa atender, e isso vai variando conforme as semanas de gestação vão evoluindo. Então, primeiro semestre, a gente normalmente ela chega para a aula, principalmente se ela não pratica, quando ela já completou os 3 semanas, os 3 meses, desculpa, de gestação, que ela já tem até autorização do médico para vir praticar e tudo mais, se não tiver nenhuma intercorrência. E aí ela tem o segundo trimestre, onde ela tem mais vigor e ânimo, então a gente pode explorar um pouco mais a parte física, e é aí que a gente dá para ela as posturas de sustentação, então é muitas posturas de equilíbrio, porque ela vai ter o equilíbrio dela modificado na medida que a barriga vai crescendo, né? Então ela vai ter que ajustar essa estabilidade dela, tanto para permanecer em pé como para caminhar, né? Então posturas de equilíbrio a gente trabalha bastante, muitos exercícios de assoalho pélvico, é fundamental, principalmente quando o peso vai ficando ainda maior, então é uma sustentação que ela precisa, né? Posturas de extensão, ela precisa ter um conforto nessa lombar que vai sendo puxada para frente, então a gente trabalha bastante esse conforto da coluna. Então, nesse período, né, do terceiro ao sexto mês, mais ou menos, 7º mês, a gente fica muito nessas técnicas mais corporais, né? Lógico que a aula ela segue do mesmo jeito, né? Tem as respirações, a meditação e tudo mais. No final, normalmente essa gestante está muito mais pesada, ela já está cansada, ela está muito mais ansiosa, né? Porque vem a questão do parto. Às vezes ela sonha com um parto normal ou outro tipo de parto, né? Hoje em dia tem parto de cócoras na água, em casa, com doula. E por algum motivo, talvez isso não aconteça, tem alguma questão que possa modificar. Então, essas questões, né, mais emocionais vão ficando muito presentes, mais do que a surpresa no início, quando tem a surpresa, tô grávida. Né? Então a gente tenta trabalhar aí essa questão mais da respiração, da meditação, de acalmar, né? De dar essa segurança, essa aceitação de que, mostrando para ela que na verdade o bebê vai decidir como ele quer vir ao mundo. Nada está sob controle. Ele que vai falar, ele que vai demonstrar. Eu quero vir de um jeito, então o parto vai ser de um jeito. Eu quero vir do outro, eu preciso vir do outro, então vai ser de um outro, né? Então, isso a gente tenta acolher muito com a gestante, né? Então, realmente é uma atenção muito diferenciada que a gente dá quando a mulher está gestando, né? Porque o nosso corpo hormonal já borbulha, né? Em alguns momentos. Imagina o corpo hormonal de uma gestante. Então, muito bacana saber para quem pediu esse tema pra gente, que tá interessado nesse assunto. Gente, comecem antes do plano de engravidar, se for possível, porque durante a filosofia vocês vão entender da impermanência, de tudo estar fora de controle. Então, eu acho que muito da ansiedade que é natural desse processo pode ser conduzido com bem mais tranquilidade. Sandra, muito obrigada. Foi muito bacana. Se vocês quiserem saber mais de yoga para gestante, vocês comentam que a gente pede para Sandra voltar. Obrigada, gente. Namastê.